É meia hora, Nina? Meia hora. Gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao 33º dia. Eu já nem vou falar de percurso Quaresma Detox, dessa maratona Quaresma Detox. A SESI como cuidado de si. Exercícios e experimentações para manutenção da fertilidade anêmica. Hoje é o meu 14º dia de isolamento social oficial no município onde eu moro, Juiz de Fora, Minas Gerais. E, para mim, 18º dia que o isolamento me atingiu, ainda em São Paulo, quando deixei de ir à rua, quando deixei de ir à academia, quando cancelei as aulas da pós-graduação em artes manuais para educação do final de semana. Estou há 18 dias em estado de exceção. E confesso a vocês que, se não fosse essa beleza dessa Andréia Cordeiro comigo hoje, eu ia estar na cama, acredita? Acordei 10h15 da manhã. Ai, nossa, não fui caminhar, não fiz nada, eu fiquei aqui. Hoje eu estou em estado de total domingão. Vou ler, então, a beleza do texto que a Andréia escreveu aqui para a gente. Olha só. A Cabreira já dá um bom dia para a gente. Gente querida e resistente, estamos aqui, 33 dias, hein? A Maria é fiel, digamos assim, à lá evangélica. Vou ler esse texto lindo que a Andréia escreveu e vou soltar a voz para ela, porque hoje eu chamei o nosso encontro de A Vida Real Insiste. Muito bem. Andréia Cordeiro, 8ª filha de Wilson ou Wilson? Wilson. Wilson e netinha, nordestinos que encontraram seu lar. Mãe de Laura, Helena e Benjamin. Elas, há uma semana, fazendo isolamento em seu pequeno AP. Ele, isolado em outro AP com pai e mãe, já há 11 dias. Foi bonaqueira sem fronteiras. Depois a gente pode falar disso, se você quiser. É professora no setor de educação da Universidade Federal do Paraná, doutora em educação pela mesma universidade. E hoje, suas pesquisas no campo da história da educação são direcionadas à história da infância e da cultura material, com ênfase nas manualidades e seu papel na formação da mulher. Bonito. Amiga da Nina. Ei, que bom! E em busca. Nesse momento, minha querida, em busca do quê? Então, até vou mostrar em busca do quê. Olha, em busca de sentido. Chegou esse livrinho ontem para mim aqui, eu pedi na Amazon porque eu li, eu era muito moça, assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade de pedagogia, de psicologia, pediu para o Viktor Frankl, que era um estudo de quando o tempo que ele estava no campo de concentração, ele via que as pessoas que conseguiam ficar melhor de saúde, né, elas tinham, para além da resiliência, elas tinham um sentido. Havia um sentido nelas quererem ficar vivas. E aí ele dizia assim, eu me lembrei disso, né? E aí eu falei, vou comprar esse livro de novo, porque eu acabei emprestando, perdi, e agora eu quero ler. Então, Nina, eu estou em busca de sentido, talvez. Então, querida, olha só. Eu separei esse nosso encontro em três tópicos que podem perambular ou não pela gente aqui. Primeiro, a vida na PAN, né? Como é que está o seu cotidiano? Depois, o ativismo em tempos de pandemia, como que fica isso, né? E, por último, a universidade, o trabalho, a home office, como é que está isso? Que eu sei, eu tenho escutado
coitado das minhas colegas que estão na frente das universidades, que está muito, muito, muito complexa a questão da mais-valia. Tá muito. Então, vamos em frente. Então, vamos começar falando da vida na PAN? Vamos. Então, a vida na PAN, ela é cheia de idiosincrasias, né? Ela para mim, está sendo um momento de bastante conflito interno, frente a algumas coisas que a gente está vivendo. Então, eu estou aqui na minha casa e eu sinto que eu fui preparada para ficar enclausurada numa pandemia. Eu não tenho problema nenhum com isso. Assim, de certa maneira. Mas, por exemplo, né, como que eu acho que eu fui preparada? Nas férias agora de janeiro, eu tive um problema familiar de uma pessoa da família que estava doente e a gente precisou ficar em casa. A gente atender a pessoa e voltar para casa, atender a pessoa e voltar para casa. E as minhas melhores amigas, minhas 3 melhores amigas, foram viajar juntas, foram para uma ilha. Então, elas ficaram numa ilha sem a gente poder se contatar. E aí, eu achei que eu ia despirocar, porque eu não tinha com quem conversar algumas coisas, né? E no fim, eu acabei indo fazer o curso, acompanhar a Nina nas 13 Noites Santas. E aquilo me preparou para esse momento, de várias maneiras. Me preparou desde o fato de como que eu observei a Nina organizando as webconferências, que funcionavam super bem, né? E eu fui aprendendo ali a mexer nisso, até me preparou para conseguir ter uma certa serenidade e uma certa flexibilidade em relação às coisas que a vida vai apresentar. Então, assim, eu sinto que eu tô preparada para esse momento, né, para ficar em casa, para ajudar as pessoas também a ficarem em casa, mas eu tô muito incomodada com o meu conforto, de certa maneira. Porque eu sei que para mim é fácil ficar em casa. Eu tenho comida, eu tenho livros, eu tenho música. E um chuveiro quentinho. Então, assim, para mim, tá ok ficar em casa, né? E eu me preocupo com como que tá em casa nas outras casas. E eu sei que isso é uma coisa que eu não tenho absoluto controle, né, sobre isso, né? A gente vê que em situações de exceção, de pandemia, o que aflora muitas vezes na pessoa é aquilo que estava mais reprimido, né? Era aquilo que estava mais sufocado. E a gente vê, então, às vezes, as pessoas que estão na reclusão tendo que lidar com isso, né? E isso, às vezes, vem à tona. Então, a gente tem visto, por exemplo, um aumento na violência doméstica nesse período. Esse foi um dado que eu fiquei assim, como é triste isso. As pessoas estão em casa juntas. Isso era para ser celebração, de alguma maneira, né? Ou gratidão, agradecimento à vida por eu estar respirando esse ar aqui dentro da minha casa, né? Mas para muitas pessoas não é isso. E a gente olha pelo nosso filtro sempre, né? Então isso é uma coisa que está mexendo muito com a minha cabeça. Por outro lado, eu estou tentando lidar com isso de modo a não perturbar o espírito da minha casa. Porque eu tenho outras pessoas aqui sob minha responsabilidade. E se eu entrar num looping de culpa, sofrimento e desesperança, eu vou levar todo mundo comigo, porque eu sei como é que é. Então, a mãe leva, gente. A mãe leva. Eu sei que é ruim botar isso nas nossas costas, mas a mãe é a mãe, né? Então, mesmo que você esteja sozinha na tua casa agora, você é a mãe da tua casa, né? Então, esse sentimento traz uma responsabilidade. Que nem os poderes. Então é isso, assim, lidando com Ai, gente, assim. Mãe de menino e suas metáforas da Marvel, não é isso? Ai, metáforas da Marvel. Como disse o grande pensador... Eu não tinha pensado... Sabe, eu não tinha pensado sobre esse aspecto ainda, porque eu também estou muito incomodada, né? E com isso, principalmente porque o meu objeto assim de estudo, de produção de pensamento, de tudo é a casa. E aí, logo que mandaram as pessoas para casa, eu fiquei, mas e as pessoas sem casa?
né? Sim. Então, eu estou nesse lugar, assim, todo dia alguém me manda um projeto do Sem Teto aqui, dos moradores em situação de rua ali, eu estou nesse lugar, assim. Sim. Mas eu não tinha pensado nessa coisa da gente, né, ser, digamos assim, esse eixo da casa onde a gente está, né? E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu fiquei pensando na minha situação aqui, entrando no ar, há 3 dias. Então, agora meu marido saiu e falou assim, antes de você entrar no ar, o que você acha que precisa comprar? Então, parece que assim, eu mantenho com essas. Eu estou enjoada de estar aqui, né? Então, assim, de repente, eu estou mantendo essa casa girando em torno desse vínculo. Porque talvez se eu não tivesse esse vínculo com vocês aqui, né? Com esse ar, eu tivesse despirocado, sabe? Com Porque certeza. é muito forte isso de você estar mesmo para mim, que eu sou isolada, porque eu moro na roça, né? Eu não vou, eu trabalho 10 dias por mês fora de casa, o resto eu estou tudo aqui. Então, mesmo para mim, a obrigatoriedade disso, a dinâmica disso é muito forte. Então, quero aproveitar suas palavras e os pensamentos que eu tive para agradecer quem está aqui comigo nesses 33 dias. E eu estou vendo que tem gente que está desde o começo aqui, escutando a gente. Ai, querida. Então, e o ativismo? Como que é esse ativismo durante esse... O que é possível fazer a partir dos nossos locais de isolamento social? Ai, Nina, eu acho que eu queria ser a pessoa indicada para falar disso, eu já fui, mas eu estou num momento muito diferente agora em relação ao ativismo, porque faz pouco tempo que eu parei com o trabalho com as Bonequeiras Sem Fronteira, né? E aquele trabalho me tomava tanto, era um trabalho que me dava tanto, e ao mesmo tempo estava me exigindo tanto no final, assim, sabe? Sob muitos pontos de vista, e era um trabalho Vamos contar um pouquinho das Bonequeiras Sem Fronteira. Eu acho que é importante. A minha rede é um lugar muito seguro. Eu tenho feito sistemáticas caças a qualquer invasão. Então, é um lugar que eu me sinto segura, muito segura aqui. E aí, a gente poderia falar um pouco do projeto das bonequeiras e contar o que aconteceu e como que foi esse processo, porque eu acho que foi uma dor. Para mim também ainda. Hoje, antes de você mandar o seu escritinho para mim, eu tinha composto uma coisa sem citar as bonequeiras, porque eu não sabia se essa ferida ainda estava aberta, como é que estava essa coisa. Explica um pouquinho na verdade... na verdade, o que a gente tinha esse projeto desde 2012, foi um projeto em que a gente agregou pessoas das mais diferentes, né, pelo país inteiro, em torno da ideia de fazer boneca de pano para doar para pessoas em situação de vulnerabilidade social, então idosos, crianças. E a gente começou isso em 2012 com aquela desocupação, né, reintegração de posse lá em Pinheirinho, né, em São José dos Campos, e depois disso a gente não parou mais, e a gente continuou trabalhando muito, a gente formou um grupo muito sólido, a gente criou um modo de gestão dentro do grupo, que era uma gestão muito participativa, muito compartilhada, e a gente conseguiu manter o grupo numa sintonia muito legal, tentando manter também afastada de nós as discussões políticas, né? Então, assim, vamos ajudar nós vamos ajudar num lugar onde teve uma reintegração de posse? Vamos conhecer o lugar, vamos ver as notícias. Mas aí a gente não colocava, por exemplo, outras questões que envolviam isso, né? E a expectativa era que, para cada lugar que a gente fosse, mostrasse que tinham crianças, as pessoas olhassem para aquelas crianças e pensassem que tipo de infância aquelas crianças que estão ali estão vivendo, e se é isso que elas merecem, né? E a ideia de você dar um boneco, né, tinha muito a ver com essa ideia
consumista, com essa ideia mais cuidadosa, mais cautelosa em relação aos outros, né? Tipo assim, não estamos dando um donativo, a gente está dando um boneco feito à mão, é outra coisa, né? Agora, O projeto Andréia, agora você fez Andréia, agora você fez alguma coisa que o seu fone ficou barulhento. Alguma coisa você fez aí. Deixa eu ver, meu fone caiu e eu pus ele de volta, então talvez... Tá, vamos ver agora. Espera um pouquinho, pode falar. Agora tá ok? Tá Então, ok. o que eu queria dizer, né? Não, o que eu não queria dizer, né? Mas o que eu vou dizer, né? Eu tive que parar. A gente chegou num momento, depois de 7 anos de atividade muito intensa, em que eu estava cansada, eu estava tomada por outras coisas, eu tinha passado no concurso público e estava vivendo uma outra realidade de trabalho bem diferente. Todas nós, né, nós passamos por perdas, nós tivemos uma conselheira que faleceu, isso abalou bastante a gente teve pessoas que se afastaram do grupo por motivo de saúde, a gente nunca mais soube, porque o nosso vínculo era... Então, essas coisas também se somaram a um esgotamento da minha parte, assim. Não dava mais, eu não conseguia mais dedicar tanto tempo para aquilo. E era importante que fosse dedicado tempo, porque haviam coisas que precisavam ficar claras, que a gente não fazia caridade, né? Que a gente praticava outra coisa ali. Então, o meu medo era isso se perder. E aí a gente se perder em números. Estamos entregando 7 mil bonecas, estamos entregando... Isso é importante, claro que é, mas a gente não podia se perder, né? E eu acho que a gente não se perdeu até o fim. Nós fizemos um bom trabalho até o fim, e eu preferi parar antes de ferir, né, um projeto tão bonito, né? Um espírito tão bonito que tinha surgido ali entre a gente. Então ele terminou, e depois disso, e foi difícil tomar essa decisão, porque não só tinha um monte de gente trabalhando juntas, todas nós trabalhando juntas, como aquilo fazia parte da vida de muita gente, era importante para muita gente. Mas em conversa com as conselheiras, todas estavam muito cansadas, todas nós. O período eleitoral nos desgastou, né, da eleição para presidente, muita coisa começou o correio foi ficando cada vez mais caro, mais caro, mais caro, e as nossas ações foram ficando cada vez mais dependentes da gente ter que ter dinheiro. E isso era uma coisa que eu nunca quis, que a gente tivesse dinheiro. E aí tinha que ter dinheiro para continuar. E assim, eu falei, não quero. Ai, vamos virar ONG. Eu falei, não quero contador, não quero dinheiro, não quero nada. Então, assim, eu acho que a gente terminou na hora certa, né? Ainda está uma ferida aberta, né? Muita gente ainda não se conformou. Para algumas pessoas talvez tenha parecido egoísmo da minha parte, né? A gente ter parado, mas muitas me entenderam, né? Eu acho que muitas pessoas me entenderam. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com a instabilidade das coisas, a gente está vivendo isso agora, né? A impermanência, né? Nada vai durar para sempre, então, assim, a gente tem que ir achando outras formas de fazer. E nesse período de quarentena, eu tenho visto muitas pessoas dando tratos à bola de como fazer ativismo, agora sim, ativismo de sofá, justificado, né? Porque você não pode sair, você tem que ficar em casa. Então, eu tenho visto redes, principalmente das pessoas mais jovens, né? Algumas alunas me procuraram já, porque estão com ações juntas às pessoas que estão em situação de rua aqui em Curitiba, né? Então, assim, eu vejo que nesse momento, aquele ativismo que a gente critica tanto, né? O cyberativismo só, por si só, né? E essas ações concatenadas pela internet, elas fazem toda a diferença, né? E, assim, o meu ativismo miúdo agora, porque eu dou nessa agora, tô fazendo as coisinhas pequenininhas. Meu ativismo miúdo a gente tem aqui os sabonetes e a gente tem umas garrafinhas com água. E aí, na nossa rua tem uma movimentação no centro de Curitiba, né? Muito grande de catadores. Então, a gente está distribuindo para eles esse sabonete. A gente sabe que é uma gota no oceano, mas eles ficam tão... Dá uma sensação para... As pessoas que receberam da gente ficaram tão seguras com o sabonete na mão. O Padre Júlio falou que isso seria a coisa mais importante da gente fazer, tomando as devidas precauções para não transmitir, mas que seria importantíssimo. Uma garrafinha de água já seria...
não precisaria nem do sabonete, na opinião dele, assim, que pelo menos a garrafinha de água a gente deveria doar, né, para quem está nos centros urbanos. E o menino estava revirando ali a lixeira, o rapaz, e daí eu entreguei para ele, e junto meu marido entregou, a gente passou pela janela, né? Entregou um pacote de bolacha. E daí a gente falou: primeiro você lava a mão, certo? Daí ele falou: claro. Eu falei: e não põe a mão no rosto, tá bom? Ele falou: não, eu não vou pôr. Então, as informações estão chegando para todos, de alguma maneira, né? Então, não de maneira igual, mas estão circulando. E as pessoas de rua estão assustadas, gente. Muito assustadas, muito. Né? E aí a gente tem que ter um pouco de olhar também, como for possível, né? Para isso, as pessoas... A gente está aqui respirando o nosso arzinho da nossa casa, mas, né, de alguma maneira tem pessoas que estão muito assustadas. E um sabonete já dá uma segurança. Tipo assim, alguma coisa... Sabe o que é? É isso, assim, eu não tô aqui impassível esperando o vírus chegar e me pegar. Alguma coisa eu tô fazendo, eu tô lavando a minha mão, né? Então, acho que isso também move coisas dentro da gente. Essa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? Para se proteger, que a gente não é vítima, né, das circunstâncias. Então, Olha só, mais ou menos isso. Eu vou pegar os comentários maiores, que eu deixei só os oizinhos assim aparecer na tela. Agora, a Damor está falando assim para a gente: estamos aqui para esse momento de respirar e repensar, estar junto. Gratidão por esse momento, gratidão pela sua disponibilidade e generosidade. Eu agradeço a você, Andréia, por isso. É um alívio amoroso estar aqui. Muito bem. E tem também a Camille, falando lá da Argentina. Que bom ver um pouquinho de vocês, essa resistência e amor que vocês levam às adversidades. Está difícil de acompanhar as lives todas, mas o que eu posso ver, receber e mandar forças já é luz no caminho. Gratidão, agradecemos também. A Marli também manda aqui um signozinho para nós. Querida, e me conta, a rotina, o trabalho, a universidade, como está isso? Então, eu tenho visto algumas amigas falando que não é home office, né? É hell office, né? Quando a gente está com muita criança em volta e tudo. Mas, assim, eu passei uma semana muito tensa, né? Porque a gente tinha questões muito sérias para discutir na universidade, principalmente relativo a... E se isso continua? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer trabalho domiciliar? A gente vai fazer aulas à distância? A gente vai perder o semestre? A gente vai, né? Eram muitas questões. Mas eu terminei a semana tão aliviada, porque... É mesmo? Eu terminei aliviada porque eu consegui mudar de opinião. Essa foi uma coisa... que coisa linda, me conta. Eu sou professora, numa das disciplinas que eu dou aula na Federal, é Educação, Tecnologia e Cultura das Mídias. E eu sou uma pessoa que gosta bastante de comunicar com os alunos por várias fontes, por mídias, por aulas interativas em outros lugares e tudo. E eu pensei, a gente podia manter os alunos ativos, manter eles bem, né? Manter a gente também ativo, fazendo atividades assim e tal, e não sei o quê. E eu estava esperando que a universidade ia acabar adotando o modelo, né, da gente fazer uma reposição e tudo. E era isso que eu estava meio que defendendo nos meus pequenos grupos, né, de trabalho. E aí eu li um texto. É sempre isso, né? Eu li um texto que uma pessoa publicou para outra pessoa que é professora. E nesse texto falava um pouco sobre a ótica dos alunos, do ponto de vista dos alunos que às vezes a gente ignora. Por exemplo, aquele aluno que vai estar trancado em casa com uma família imensa e que eles têm só um computador. Aquela aluna que tem criança pequena e que você não pode passar um filme, por exemplo, a ela assistir, que seja censura a 16 anos. Porque ela vai estar assistindo cercada de criança, né? Aquele aluno que voltou para casa da família, mas a família já tinha se arranjado numa outra organização sem ele, e ele é um intruso na família, né? Então, assim, aquele aluno que continuou trabalhando, aquele aluno que perdeu o emprego, então, assim, foram muitas coisas que o texto veio trazendo para mim, e eu falei, gente, tudo pode esperar. A gente tudo pode esperar, Andréia. Eu sempre estou pensando... isso é um alívio. Vamos parar, gente. Vamos parar um pouco.
Vamos parar. É que essa máquina capitalística que não pode parar, o que a gente pode ensinar para uma pessoa hoje? O máximo que a gente pode fazer é roda de conversa para as pessoas vomitarem o que tiverem dentro de si, sabe? E sem considerar todo o resto. Sem considerar quem não tem dados, quem só tem um celular, não, exatamente. Pago, que numa transmissão dessa consome tudo. Tudo. Não, eu não tinha pensado em nada disso. A outra coisa... Ele deu uma raiva de mim. Você está angustiado. Eu vejo aqui em casa. Você tá com nó na garganta. E aí você tem que estudar cristalogia sobre topázio. O que topázio tem a ver com o que eu estou sentindo hoje? Né? É um apequenamento do ser humano, da educação, é um apequenamento da vida. Ai, nossa, eu tenho tanta raiva. Hoje eu estava escutando uma pessoa que falou assim, é tanta raiva contida. Aí é isso. Como que a gente vai entrar com atividades? Ai, desculpa, mas esse assunto realmente está me indignando. Eu pedi, logo no começo, eu pedi para as minhas alunas, mandem para mim as coisas que vocês fizeram. Aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Não, deixa elas, cada uma na sua angústia. Não vamos fazer isso. Não adianta vir com um trabalhinho, não adianta. A gente não está pensando em outra coisa. E não pode pensar em outra coisa, porque não é distração que a gente precisa. A gente precisa encarar a vida real, porque a vida real insiste e ela não está boa. Ai, desculpa, gritei. Ai, Nina, mas você falou tudo. É isso, essa tua indignação é sempre o lugar onde eu mais te admiro, na tua indignação. E assim, eu tinha pessoas no meu grupo de trabalho falando isso, dizendo, gente, por que a gente vai sobrecarregar mais ainda, né? E eu falando, porque é importante que eles continuem ativos, que eles continuem pensando, que eles continuem se distraindo com outras coisas, né? Com a sua própria carreira acadêmica. E depois eu pensei, meu Deus do céu, André, o que você está falando? E aí eu consegui mudar de ideia. E na última reunião... Isso é tão lindo, isso é tão lindo. E aí, assim, eu não sei se as pessoas entenderam que dimensão foi para mim essa, né? De mudar de ideia, sendo uma coisa que eu tinha quase cristalizado, já, né? E aí eu pensei também, assim, né? Estar em casa e estar tão enconchada em mim, está me possibilitando isso também. Me possibilitando ver que a palavra flexibilidade ela é uma palavra que pode ser muito bonita, assim. A gente conseguir se mexer de maneira... Eu lembrei do Ginsburg, o Ginsburg falava da jaula flexível, né? Ele falava das pesquisas da jaula flexível. Pensar a casa também como essa jaula flexível, porque ela deixa espaço para a gente crescer. Que nem o caracol, né? O Bachelard vai falar do caracol lá, né? De que é incrível que o molusco cresça na exata medida que a casa cresce, a casa dele vai crescer junto com ele. O nosso símbolo desse ano do meu caderno. É isso. Opa, peraí, deixa eu achar. Tá vendo? É isso aqui. Então, é a casa, não sei se dá para ver, opa, aqui, é a casa, tá vendo? Tudo que me traz para casa, tudo que me tira da casa, e a casa como esse caracol. Por quê? Porque é um abrigo provisório, né? Flexível, como vocês dizem aí, falando dessa jaula, né? Então, é isso, é esse lugar que agora, né? A gente privilegiada que somos, né, Andréa? Privilegiada que somos, porque temos um companheiro que tá na mesma sintonia, temos filhos incríveis, não é? Apesar de que agora só tenho a outra continua lá na Inglaterra, completamente... Sabe que isso dói em mim, Nina? Eu fico tão mexida com essa tua história também. Foi muito forte para mim o que aconteceu e, enfim, eu acho que a gente, de qualquer maneira, sabe que eles estão seguros, isso já é uma coisa boa, né? E
E a gente tem muita sorte, né? Muita sorte. Eu acho que essas 2 primeiras semanas foram para a gente se situar. A gente se situar na casa, se situar no mundo da política, se situar em algumas questões educacionais. Porque tudo veio muito a roldão. E aí a gente recebeu e não teve tempo para pensar. Agora já deu para pensar. Né? Então agora a gente já está indo mais devagar. E eu acho, né, que nesse caminho, assim, o que eu estou aprendendo é que tudo pode esperar. A gente pode esperar e a gente não precisa decidir as coisas tão rápido e nada precisa ir tão rápido. A escola do meu filho está me dando um exemplo legal nesse sentido, eu acho, porque as tarefas que ela passou, por exemplo, a tarefa de construir um diário do confinamento, para eles construírem um diário de bordo desse tempo que eles estão em casa. Porque estão trabalhando ali com a ideia de registro histórico, né, com a ideia de você ser testemunha da história também, e ao mesmo tempo é tão legal isso, né, de você ver as pessoas escrevendo sobre o que estão... A outra coisa é que essa escrita de si, ela é uma ação terapêutica em si mesmo, né, a gente já trouxe isso aqui na Quaresma Detox, a potência que essa escrita diária, né, que essa escrita de si produz para nos ajudar a lidar com os acontecimentos do cotidiano, né? Olha só, eu queria trazer um pouquinho mais de comentários, que tem uns grandes aqui, vou mostrar, peraí. Olha, a Vanessa falando, a Vanessa está no interior de São Paulo. Nossa, Nina, esse papo está muito bacana, nos fortalece. A Andréia é uma professora maravilhosa. Olhar para as crianças, alunos, sob a ótica deles é essencial. Aí a nossa querida, que está aí junto com você, Gabriela Lopes, aí em Curitiba. Nina, pede para a Andréia disponibilizar esse texto. Temos que divulgar isso, pois a pressão está grande mesmo. A Débora está perguntando, Andréia, em que texto Bachelard fala do caracol? Ah, olha só, tem tarefa para você aqui. Tá, na Poética do Espaço, tem um capítulo que é sobre a concha. Da página que eu coloco aqui, eu recorto e coloco... 129. Na página 129 dessa edição da Poética do Espaço aqui do Bachelard, no capítulo em que ele fala da concha. É lindo, lindo demais. Tá. Eu já coloco aqui, tá, gente? Daqui a pouquinho, quando terminar. A Débora está falando assim, não sei se esse lindo é para mim, porque... Lindo. Ai, gente, eu ando tão raivosa, vocês não têm noção. Disponibiliza o texto. Eu acho que esse texto que as pessoas estão pedindo é o texto que te fez mudar de ideia, né? Sim, eu vou mandar para a Nina o texto. O título, ele está em inglês, mas é facinho de ler, e põe no Google Tradutor também, qualquer coisa. E o texto é o seguinte, o título: se for fazer trabalho remoto, faça um mau trabalho. E porque daí ele vai dando esses tapões na cara e diz assim, mas de qualquer maneira pode ser que a tua universidade exija que você faça. A minha ainda não chegou a um consenso, nós estamos suspensos até dia 5 de maio. Depois disso pode ser que seja feito. E aí o conselho do texto é que você faça um mau trabalho no sentido assim, não seja muito exigente com os alunos, não queira que eles respondam uma prova em 15 minutos, porque pode ser que nesses 15 minutos caia a internet dele, sabe? Essas coisas, assim, é bem bacana. Eu vou mandar para a Nina e ela divide com vocês. Olha só, já chegamos no final, Andréia, que pena. Olha, a Maria fala assim, precisamos reinventar o jeito de estar em casa. Para muitas mulheres está extremamente difícil pelo fato de trabalharem o dia todo fora, e é um redescobrir-se dia a dia. A Vera fala, se ser raivosa é ser assim, continuar. O pior é que depois que eu desligo, eu fico me remoendo. Meu Deus, extrapolei. Ai, céus, e agora? Andréia, querida, olha só. Obrigada, viu? Foi uma delícia ter te visto, ter saboreado o seu sorriso e ter pensado também, e assim, eu já mudei de ideia, só me fez pensar sobre isso. Uma pessoa brigou muito comigo quando eu falei assim, deixem as crianças em paz.
E ela falou de um outro aspecto. Ela falou que tem famílias que não têm recursos de sustentar a criança sem uma atividade, que aquela atividade estava permitindo àquela criança se segurar num real, num concreto, em alguma coisa, e que as mães estavam tão perdidas, os pais estavam tão perdidos, que aquilo era, digamos assim, aquele lugar de salvação. Não, tem que fazer isso, tem que continuar, tem que fazer. Não, vamos fazer isso. Vamos pensar nessa lição agora. Então, eu também flexibilizei. Aí, dessas nossas conversas aqui, eu falei, gente, vamos perguntar primeiro? Vamos perguntar primeiro, né? A cada um, até onde você pode ir, o que você quer fazer, porque às vezes, quando quando o Uli recebeu essa lição toda, e ele falou, eu não quero fazer, eu falei, não faça, e agora ele está fazendo. Você entende? Então, assim, cada um sabe de si, talvez seja o momento da gente repensar todo esse esquema homogêneo de educação que a gente tem, toda essa captura do desejo por esse aparelho educador, por essa pátria educadora, para falar um pouco mal de um slogan que a gente tinha e que nunca, nunca desceu. Bem, enfim, gente, olha só, vamos terminar, porque esse papo pode se prolongar pela tarde. Hoje é dia para quem come uma pena terminar. Para quem farinha de arroz, de fazer macarrão. Ai, gente, obrigada, Filoteia. Obrigada a você, Nina. Eu estou muito feliz de estar com você e um beijo para todo mundo. Beijo grande, beijo, tchau, gente.